Boa noite, pessoal. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos tenham um culto poderoso. Consegue ler o que está escrito aqui? Como? Vida em ordem. Vida em ordem. Nós vemos aí o Espírito Santo trabalhando muito forte nos últimos dias e firmando em nossos corações, dando direcionamentos para agirmos em situações que são ignoradas, né, e vão crescendo e travando nossas vidas. Domingo, nós tivemos uma palavra que, se você não acompanhou, vai lá, não seja roubado, vai lá. Falamos sobre posicionamento de marido, posicionamento de esposa, posicionamento de pais. Literalmente, começando pela casa, para que a casa esteja em ordem. Tem muitos direcionamentos importantíssimos ali. Então, não seja roubado, tenha zelo pela sua vida espiritual. E são direcionamentos que faz toda a diferença, e se não colocado em prática também fará toda a diferença. Toda. Sobre a santificação da vida, sobre a santificação da casa, levar a atmosfera certa para a sua casa, atmosfera certa para o seu ambiente de trabalho. Estamos falando sobre vários pontos importantes aí, até porque todo lugar onde o Senhor está deve ter temor e reverência, porque esse lugar é santo. E se você não quiser que Ele não esteja na sua vida, na sua casa, é só você não ter temor nem reverência, e Ele não estará. E tem coisas que nós precisamos tratar com muita seriedade, porque se queremos a presença do Senhor e a gratidão em nós por aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, cada lugar que nós estamos, levantamos um altar. E eu falava no domingo de coisas tão simples como uma música que você coloca dentro da sua casa. É uma atmosfera que você traz, né? É uma atmosfera que você traz para dentro da sua casa. E eu dei o meu próprio testemunho. Você pode lembrar dos momentos ruins da sua vida que você não gosta nem de lembrar. Você não gosta nem de lembrar da música da época, né? E tudo que a gente não precisa, uma vez que a gente saiu, que Deus já nos tirou de determinados lugares, a gente não precisa voltar para lá, em atmosfera, né? Então eu falava, eu saí do mundo country, do mundo sertanejo, eu saí, Deus me tirou de lá, então eu não preciso voltar o meu espírito para esse mundo, para essa atmosfera, porque eu preciso de uma atmosfera espiritual, de uma atmosfera de santidade. Fé é alimentada. Bispo, o senhor está radicalizando. Não. Tudo que você não alimenta, morre. Tudo. Tudo que você não cultiva, nós falamos sobre culto, cultura, cultivo, que é tudo a mesma coisa. Então nós sempre estamos cultivando alguma coisa. E nós vamos cultivar, o que nós estamos cultivando é a colheita que nós vamos fazer. Culto é cultivo e é cultura. Então nós estamos cultivando algo. Não tem jeito, nós estamos cultivando. Todos os dias nós estamos cultivando. E nós precisamos entender que a cada reunião nós temos que sair mais parecidos com Deus, né? Então, quem estava conosco na segunda-feira também é uma outra mensagem poderosa demais. Talvez eu consiga trazer um flashzinho dela aqui para a gente entrar nesse assunto aqui. Vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender, diga comigo, pequeno não significa insignificante. Então nunca ache que pequeno é insignificante, que não é. Tá bom?
Nunca, nunca. Ah, isso aqui é pequeno. Não acredite que pequeno é insignificante para o Senhor, porque não é. Peguem as raposas, as raposinhas, diga comigo, que devastam os vinhedos, ou a sua vinha é a sua plantação, sua vinha é a sua alegria. Tire e pegue as raposinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Se a gente pegar aqui da sequência, o alerta é cuidado com, às vezes, as raposas grandes, que são as atitudes que a gente julga ser atitudes grandes erros, né? Que Deus está olhando para isso. Não, cuidado, porque as raposinhas é que devora a sua vinha. Ela é que rouba a tua alegria. Ela que rouba, devasta o teu plantio. Ela é que devora com a sua lavoura. Então, nós precisamos estar atentos com asinhas ou as coisinhas. Aquilo que parece, como disse, ser pequeno. Pequeno não é insignificante. E uma coisa que nós aprendemos na Bíblia, que Deus é detalhista. Viu? Eu quero deixar isso para vocês. Deus é detalhista. E hoje eu vou mostrar para você por que ordem. Nós vamos ver que Deus tem a ordem certa para cada coisa e Ele determina e estabelece a ordem certa. Segunda-feira nós falamos que altar quebrado, diga comigo, Deus não se manifesta. Diga comigo, altar quebrado, Deus não se manifesta. Altar é lugar de sacrifício. E o altar hoje está aqui, nosso coração. Nosso coração, se o altar não estiver em ordem, o fogo não se manifesta. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. E porque o altar estava em ruínas, fazia 3 anos que estava o caos. Não havia chuva naquele lugar. Pegou, diga comigo, 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: o seu nome será Israel. Na segunda-feira, eu só vou dar uma passada só para relembrar e fixar. Nós falamos dessas 12 pedras que as três primeiras pedras, que era o nome de cada tribo, de cada filho, né, de Israel, de Jacó. As primeiras significava, diga comigo, unção de soberania. Então, Rubem, diga comigo, ele vê. Diga Simeão, diga ele ouve. Diga Dan, ele é juiz. Então, ele vê, ele ouve e ele é juiz. Unção de soberania. Para que esta unção se manifeste, o altar tem que estar completo. No altar, essas pedras representam a fé na soberania do Senhor. As duas segundas pedras, significa unção de unidade e, diga comigo, capacitação. Levi significa união, comunhão, intimidade. Judá, louvor e adoração. E aí, nós fizemos uma pergunta: Deus tem sido a sua prioridade? Essas pedras estão em ordem na sua vida? É uma reflexão que a gente faz. Para trazer, eu quero fogo. Eu preciso de fogo. Eu quero que o fogo sobrenatural de Deus se manifeste. Então eu preciso reparar o altar, levantar esse altar, reconstruir. Sexta pedra, diga comigo, unção de comprometimento. Que Naftali, luta e perseverança. Disposição em servir a Deus a despeito de tudo, jamais desistir do que nos foi confiado. As próximas 5 pedras formam um conjunto de prosperidade.
Gad, diga comigo, abençoado. Azer, felicidade. Paz, diga Issacar, recompensa. Zebulon, honra. E José, Deus acrescenta. Elas falam do resultado de servir e de esperar o Senhor, confiar em Deus e manter sua confiança no Senhor. Esse é o fruto, esse é o resultado. E a última pedra, unção da força e de conquista. Benjamim, minha força, minha destra. Então, você pega as pedras, repara o altar, coloca cada pedra, só o fogo se manifestou quando foi colocada as 12. Até a última. Até que fosse colocada as 12, o fogo não se manifestou. Então, nós falamos, só estou recapitulando, tá? Para quem perdeu na segunda-feira. Nós falamos também que há um tempo para tudo e todas as coisas. Um tempo determinado. Diz assim, tudo tem um tempo determinado e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. E qual é o problema do tempo? O problema é que há um tempo, mas é o que eu disse, há pessoas que estão sempre fora do tempo. Nunca estão no tempo certo. E aí, o problema de estar no tempo fora do tempo é que se você nunca está no tempo, nunca há um tempo determinado certo para a tua vida. Você nunca chega, por exemplo, o tempo de sorrir. Nunca chega o tempo de paz. Nunca chega o tempo de construir. Nunca chega o tempo de se alegrar, de cantar, dar gritos de alegria, que é o que nós falamos. Porque eu estou sempre fora do tempo. Nunca chega o tempo da colheita. Porque eu não estou plantando. Ou quando eu planto, eu abandono a colheita. Então eu estou sempre fora do tempo. E nós falamos uma coisa muito séria, né? Tempo de morrer. Há um tempo em que algumas coisas precisam definitivamente morrer. E aí começa aqui, ó, sentimentos, comportamentos que precisam desaparecer, não pode mais fazer parte. Porque se os anos passam e tem coisas que estão aí dentro, e eu estou trazendo isso comigo, eu não vivo o novo. Se não sai o velho, não entra o novo. Não tem vida nova, não tem resultado novo. Eu preciso, tem coisas que precisam morrer para nascer um novo tempo. Quem está entendendo? Também não vou voltar, porque essa oração já foi de segunda-feira, a oportunidade de virar, né? De virar a chave aí, de zerar o tempo e recomeçar um novo tempo. Por isso que eu estou só começando aqui, ó, porque é o seguinte, nós estamos há 30 e poucos dias de 2022. E aí? A mesma coisa? Vai terminar o ano do mesmo jeito e vai entrar em 2022 do mesmo jeito, da mesma forma? Eu não tomo decisões aqui agora, já, quero zerar, quero recomeçar, quero entrar num novo tempo. Se eu não planto coisas novas, como eu vou colher coisas novas? Se nada mudou aqui, se nada mudou aqui, se nada mudou nas atitudes, como é que eu vou colher coisas novas? Eu não posso, não tem como você colher coisas novas. Isso é a nossa inteligência, tá? Começa aqui, ó, pode tirar a fé, fica só com a inteligência agora. Tempo de construir, tempo de edificar. Tem coisas que já caiu, e nós precisamos construir. E tem o tempo de construir. Mas, para construir, quando caiu, você precisa limpar o terreno, né? Nós falamos sobre isso, eu dei até um versículo. Para limpar o terreno, e pensa grande, para de pensar pequeno, pensa grande. Pensa grande. Para de pensar, porque pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, você gasta a mesma energia. Então, nós falamos sobre tempo de jogar fora,
Há tempo de guardar e há tempo de jogar fora. Chega o tempo de jogar fora. Tem coisa que a gente guarda, tem um tempo para guardar e tem tempo para jogar fora aquilo que a gente já deveria ter desfeito. Há um tempo de perder, tem coisa que não é perder, tem coisa que é ganhar. Tem coisa na vida da gente que para de chorar o que você perdeu, porque você não perdeu, você ganhou. Às vezes aquela perda parece uma perda e não é. É um ganho na sua vida, é para um tempo novo. Nós precisamos encerrar com o que Deus já encerrou. Você sabe que Deus trabalha com ciclos, né? Sabia disso ou não? Por isso que você não pode ficar parado ao mesmo tempo. De tempos em tempos Deus está movendo para um novo ciclo. Você para, Deus não para. Você para, o propósito de Deus não para. Então, nós precisamos discernir em que tempo nós estamos. Porque quando nós discernimos, nós temos graça para fazer o que precisa ser feito no tempo certo, não fora dele. Por isso que é importante buscar discernimento de tempo. Porque passa um tempo, você quer fazer, a graça já foi. Você não tem graça mais para fazer aquilo que você tinha graça para fazer naquele momento. Que era o momento oportuno. Então, o que hoje nós de repente tratamos como pequeno e passamos por cima, mesmo sabendo que não está certo, não está correto, é desobediência. Isso não vai ser bom. Grave isso. Coloque isso dentro de você. Nós somos ensinados, como eu disse aqui, enquanto o altar está quebrado, enquanto faltar uma pedra. Ah, não, é só uma pedra, eu já coloquei 11. É 12. O fogo não se manifesta. Entendeu? Sim ou não? Diga comigo, Deus é detalhista. Eu sempre digo, nunca ignore o que Deus não vai ignorar. E tem coisas que Ele é taxativo. Diga comigo, tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Eu não vou nem perguntar para você assim, quem crê nessa palavra? Eu não vou te perguntar isso. Sabe por quê? Muitos de vocês vão dar uma resposta que não é verdadeira. Como assim, bispo? Porque se fosse, o seu cotidiano era dirigido pela palavra. As suas escolhas, as suas prioridades seriam outra. E aí é onde a gente erra. É onde nós falhamos. E que momento nós descobrimos isso? No momento que as coisas não funcionam. Ou que elas passam a não funcionar. Por isso que eu preciso que a palavra seja literalmente. Como é que chama essa reunião aqui? Como? Então, mas ela começa assim: não vos conformeis com este mundo, com o sistema, a forma, como as pessoas pensam, como elas conduzem a sua vida, mas, diga comigo, transformai-vos. Mas tem uma palavra antes, não vos conforme, transforme. Não vos conforme, transforme. Existem muitas pessoas conformadas com os seus hábitos, conformado com o estilo, conformado com as coisas que estão acontecendo lá fora, conformado com a sua vida, conformado com o que está acontecendo na sua casa, conformado com os problemas, conformado com tantas coisas, quando na verdade você não foi chamado para estar conformado, você foi chamado para transformar. Transformar. Não se conforme, transforme. Aí que está a mudança. Eu preciso
A palavra, pela renovação da sua mente. E o que renova a nossa mente? A palavra. Porque ela é lâmpada, ela é luz. Eu caminho dirigido por ela. Porque do contrário eu não sei para onde eu vou. Eu estou no escuro, porque ela é luz. Ela é lâmpada. Por isso que eu estou pedindo a você, vai lá, começa domingo, vai para segunda-feira, domingo principalmente. Domingo, vai lá escutar a palavra domingo. Não deixa passar que vai te fazer falta. Porque eu sempre digo às pessoas o seguinte, eu ainda falei muito sobre isso no domingo, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. Nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento, a criação dos filhos, nenhum. Uma pessoa pode bater no peito e dizer que ela é bem-sucedida o quanto ela quiser. Se a casa dela for um fracasso, ela é uma fracassada. Porque ela está fracassando no principal propósito da vida dela. Esse é o principal. O resto faz parte, Deus vai acrescentando em nossas vidas, Deus vai nos dando visão, vai nos dando ideias, Deus vai nos capacitando, mas todo o poder, a influência de Deus começa em casa. Tanto é que nós vamos seguir aqui, nós vamos falar de casa. As coisas começam a se perder em casa. E enquanto não se acende a luz naquele lugar, coisas preciosas são perdidas. Passar por cima da palavra é assinar um atestado de derrota. É porque a gente sempre fala o seguinte, eu posso falar o que eu quiser. Eu posso fazer a escolha que eu quiser, basta saber se vai funcionar. As pessoas são livres para fazer qualquer escolha. Mas se vai funcionar é outra história. E o que não está de acordo com isso aqui não funciona. Está aí, todos os dias, vai por mim, não vai só por mim, vai pelas histórias que você está vendo continuamente. Continuamente. Eu sempre falo que só existe uma maneira da gente estar seguro, quando nós estamos aqui dentro. Quando o Senhor é a nossa prioridade. É o único lugar que estamos seguros. Mais nada. Absolutamente nada. Entretanto, a verdade é que, diga comigo, Deus fala, é que Deus fala. Diga comigo, entretanto, a verdade é que Deus fala, ora de uma maneira, ora de outra, mas Ele está sempre falando. E a gente sabe quando Ele está falando. Sabe ou não sabe? Sim ou não? Vou te falar, a gente sempre sabe. Ele fala do altar, Ele fala a minha consciência, Ele fala aos meus ouvidos, Ele fala em sonhos, Ele fala através de uma criança, Ele fala o tempo todo, de uma forma ou de outra. Ele não nos deixa ter paz. Só que tem um momento, tem um texto que diz que chega um momento que Ele se cala. E quando Ele se cala não é bom. Porque Ele vai falando, Ele vai falando. Andar com Deus significa viver uma vida plena, completa. Não existe a menor possibilidade de vivermos essa vida sem ordem. Qual é o resumo de uma pessoa bem-sucedida? Pessoa organizada com a vida. Consegue separar as coisas. Consegue organizar e colocar cada coisa no seu lugar. Eu sempre falo o seguinte, quando você organiza a sua vida
e você consegue se dedicar 100% àquilo que deve ser organizado. Por exemplo, quais os dias que você se comprometeu a estar na presença do Senhor? Agora, a presença do Senhor nós devemos andar todos os dias, mas o seu compromisso de cultuar a Deus. Tem? Não, bispo, não tenho. Está errado. Você tem, Deus quer compromisso. Com Deus é casamento. Com Deus você não fica. Não tem jeito de ficar com Deus. A Bíblia diz que é compromisso, é noivado para o casamento. E o casamento está próximo. Está se aproximando. Que tipo de virgem eu sou? A prudente ou a insensata? A sábia ou a tola? Que quando ele chegar, não está preparado. E a porta se fecha. Deus quer compromisso. Tudo vem dele. Tudo. Seu futuro depende dele. Sua família depende dele. A eternidade depende desse compromisso. O problema é que as pessoas dizem que creem em Deus e não crê. Eu disse, ele não está parado. Bispo, eu tenho meu trabalho, seu trabalho depende dele. O sucesso do teu trabalho depende dele. Ah, Deus não tem nada a ver com o meu trabalho total. Se ele fechar as portas, você não prospera mais. Se ele abrir, jorra sobre a tua vida. Riqueza é um dom. Sabia? Muita gente pode ter prosperidade. Riqueza é um dom. Riqueza é um dom. Então, muitas vezes a gente diz assim, Deus não tem nada a ver com a minha profissão. Claro que tem. Nós somos influenciadores em todas as atmosferas, em todas as camadas. Em todas. Em todas as camadas da sociedade, em todas. Inclusive o caos que está aí, só está porque os influenciadores não têm influenciado. Não é verdade? Sim ou não? Por isso que, se tivesse mais homens e mulheres de Deus aí no topo, muita coisa estaria diferente. Muitas. Mas, biblicamente, nós somos como astros em meio às trevas, quando estão brilhando. Quantos? A palavra, ela organiza a nossa forma de pensar, ela organiza a nossa vida de um modo geral, o agir na vida. Muitos aprendem por que é tão importante a gente se dedicar. Diz assim, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o quê? Conhecimento, certo? Onde você aprende como tratar sua esposa? Qual o lugar que ensina? Qual é o livro que ensina um marido a ser marido de verdade? Honrar, cuidar, zelar. Como falamos no domingo. Não seja áspero, não seja grosseiro, porque a sua vida vai travar. Não seja a mulher tola e insensata, que a casa vai desabar. Aonde ensina que o pai que ama, corrige.
Porque quem não ama não corrige. É o famoso dane-se, não é problema meu. Deixa ele quebrar a cara. Você acha que ama uma pessoa dessa? Sim ou não? Uma pessoa que ama, ele não chega para o outro e diz assim, por favor, não siga esse caminho. Não vai dar certo. E eu não quero ver você sofrendo. E se nós temos autoridade, nós corrigimos. Onde nós encontramos isso? Aonde nós encontramos, porque nós, se deixar por conta, o mundo nos ensina, olho por olho, dente por dente, só leva vantagem. Pessoas egoístas, pessoas avarentas, pessoas que pensam só em si. É onde nós aprendemos a amar ao próximo como a nós mesmos. Se importar com as pessoas. Então, nós somos ensinados, à luz da palavra, ela chega e organiza a bagunça. Ela organiza toda a bagunça. Ela é a luz que ilumina e dá clareza à nossa visão. Nos faz enxergar o que nós não enxergávamos. Que às vezes não, a grande maioria vem de um lar disfuncional. A grande maioria de nós. Fomos criados num lar disfuncional. Um lar desajustado. Muitos lar de brigas, de violência, de agressão. Com sérios problemas financeiros. E nós aprendemos como conduzir nossa vida. Não é aquele modelo. Tem um modelo para nós. Não é aquilo que nós seguimos. Que lá não funcionou nem para eles. Agora nós temos um modelo que funciona, que dá certo. Fica uma pergunta, né? A Bíblia diz o seguinte, que se não há visão, o povo perece, a derrota. Quando nós falamos de visão, você pergunta assim, mas que visão? A que Deus dá para a nossa vida, a visão que recebemos de Deus, para conduzir a verdade. Né? Conhecereis a verdade, então eu preciso conhecer, e a verdade te liberta. Irmão, quanto eu tenho me dedicado a buscar a conhecer a verdade? Porque senão você continua na mentira, acreditando em coisas que não são verdades. Inclusive, acreditando que essa é a vida, é o resultado que Deus tem para você. Quando não é. E se conforma com ele, quando deveria transformá-lo. E não se conformar. Vamos lá. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina? Diga comigo, não acende a lamparina. Precisa de luz na casa. Varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-lo. Para encontrar essa se chama a parábola da moeda perdida. E mostra que essa moeda, esse valor, essa coisa valiosa, foi perdida em casa. E aí, para encontrar essas 10 moedas de valor, foi necessário acender a luz, luz acesa. Você começa a varrer, no varrer, na limpeza, você encontra aquilo que de valor foi perdido. Se eu parasse o sermão aqui, estava pregado já. Quantas pessoas têm sofrido perdas?
perdas de coisas valiosas, importantes. E perdeu aonde? Em casa. Como é que vai encontrar? Leva a luz, acenda ela. E começa a fazer as limpezas. Começa a varrer. A luz vai trazer, vai fazer com que você enxergue. Como é que você enxerga a sujeira? Na luz. Não é verdade? A luz nos faz enxergar. A necessidade, na parábola, tem um processo certo. Ela viu a necessidade de acender a luz, porque senão vai ficar procurando no escuro, e começar a limpar a casa. Diga comigo a palavra, limpar a casa. Começou a limpar. E tudo começou com a perda das moedas de valor. Aquilo tinha valor. Então tinha que procurar. Aqui a dracma no grego, ela equivalia ao salário por um dia completo de trabalho, uma diária. Eram 10. Ela perdeu e foi à procura. Não deixou perdido. Perdeu aí, pronto. Não. Por isso que a Bíblia diz, né? Quando você procura, você acha. Não ficou ali. Ela não desistiu. Ela viu a necessidade. Tem uma mensagem aqui, eu sei que o Espírito Santo está falando. Perdas. E eu sempre digo o seguinte: se acostume com perdas não. É igual, tem uma palavra que a Bíblia diz para nós, e eu consigo enxergar isso na prática, alguns de vocês vão conseguir enxergar, ou se não todos vão enxergar. A Bíblia diz assim: aquele que está de pé, diga comigo, lute para que não caia. Porque é tão difícil levantar. É tão difícil levantar. Por que é tão difícil? A chama do Espírito. Fogo, se você não alimenta, fogo apaga. O fogo se apaga. Se você não estiver alimentando o tempo todo a chama da sua fé, o fogo da sua fé vai se apagar. É assim, eu já não tenho mais necessidade, eu não tenho mais fome, eu não tenho mais sede, o Senhor não é mais a minha prioridade, porque a chama esfriou. E esse é um problema sério, mas muito sério, muito sério. Aí não entra nem o espiritual mais, agora entra a razão, entra a inteligência. E como é que entra a razão e a inteligência? Quando você está doente, você não tem fome, mas você não se obriga a comer? Sim ou não? Porque se você não comer, o que vai acontecer? Vai piorar. Você não vai ter energia. Você vai estar cada dia mais fraco. Espiritualmente a gente precisa entender qual é esse momento. Se você não começar a se alimentar, se forçar, se obrigar, daqui a pouco você está numa cama, daqui a pouco você está numa UTI, espiritualmente falando, ou pode vir 100% óbito espiritual. E o óbito espiritual é o óbito de todas as demais coisas. Espiritual bem, tudo bem. Espiritual mal, tudo mal. É sempre uma regra, é o termômetro. Por isso que eu tenho que manter sempre o meu espiritual elevado. Passa, por favor. A dracma só foi encontrada, diga comigo, quando a luz foi acesa e ela começou a limpar a casa. Aí ela encontrou.
Tem uma mensagem para nós? Procure em casa. Acenda a luz em casa. Varra a sua casa. Limpe a sua casa. Limpe. Pois Deus, diga comigo, não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus do quê? Ele não age na bagunça. Porque Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. Não há paz na desordem. Na NAA fala confusão, porque desordem é confusão. Coríntios 14:40 diz assim: mas cuidem para que tudo seja feito, diga comigo, com decência e... eu comecei um raciocínio aqui, eu parei ele. Vou voltar nele agora. Eu fiz a pergunta: quais são os dias que você estabeleceu como um compromisso para o Senhor? Cultuar, cultivar, estabelecer uma cultura. Nenhum, bicho, está errado. Se você não tem compromisso, Deus não vai ter com você. Culto, cultivo, cultura é a mesma coisa. Aí vamos separar. É como eu disse, tudo tem que ter sua ordem. Qual o dia para a tua família? Qual é o dia para a tua família? Ah, estou sempre junto. Não. Não, dia. Eu sei que a agenda de muitos talvez não permita, mas pelo menos uma refeição deveria ser feita junto. Pelo menos uma. Família sentada à mesa, juntos. Somente quem tem filhos. Você não tem noção do quanto isso é importante. Qual é o dia para a sua família? Assim como no trabalho dos casais, nós ensinamos qual o dia para o casal. Se não tem, está uma desordem. Está uma bagunça. E alguma coisa vai gritar, se já não está gritando. A Bíblia diz que tudo deve ser feito, diga comigo, com ordem e decência. Decente é a pergunta que a gente faz, né? Devemos fazer, né? É decente. Está organizado? Glorifica a Deus? Glorifica a Deus? Amém? Nós somos exemplo ao tempo todo, e se eu quero que Deus me promova, minha vida deve estar em ordem para que Deus possa fazer isso, que Deus vai fazer de mim um modelo, da sua casa um modelo. Muita gente acha que o único modelo que Deus está preocupado é que você seja um sucesso financeiro. Vai para Apocalipse, você vai ver o que ele falou para uma igreja que diz assim: sou rico e não tenho falta de nada. Ele diz: você não sabe que você é um miserável, um desgraçado, um cego, um nu? Entendeu? Nós estamos sendo o tempo todo observados. E nós ensinamos nossos filhos, ensinamos nossa família. Eu estava... Tati, levanta a mão, por favor. Tati, levanta a mão. Eu estava almoçando ali na lanchonete,
E aí a minha esposa começou a brincar comigo, que a gente encheu os nossos... Estamos cheios de imagens de leões. E minha esposa colocou na tela do celular dela um leão e uma leoa. E a leoa carinhando o leão, dando umas lambidas no leão. Entendeu? Aí a minha esposa começou a olhar para aquela imagem e brincando. Eu falei, mas era ela que estava lambendo ele, ó. E aí ela começou a brincar que estava me lambendo. E a Tati viu. E a Tati depois foi falar com ela, porque de alguma forma chamou a atenção da Tati. Né? Chamou a atenção da Tati a nossa brincadeira ali, o nosso carinho ali, porque isso faz parte mesmo da nossa vida. Mas nós não vimos que a Tati estava vendo. Nós estávamos brincando e rindo. E para a Tati depois foi conversar com a minha esposa, que aquilo, talvez, não sei até que ponto a conversa delas, mas ela ainda fez a observação, talvez ache que não, né, que não acontece essas coisas com vocês. E acontece, mas foi... nós estamos sendo o tempo todo observados. O tempo todo as pessoas estão nos observando. Tem dia que eu almoço em casa, tem dia que eu almoço aqui, mas todos os dias estou eu e minha família ali, ou não estou? Todos esperam no mesmo horário, porque nós vamos almoçar juntos. Você pode vir aí segunda-feira, terça-feira, os dias que eu estou todo dia, o tempo todo, o dia todo na igreja, pode vir aí que você vai ver. 12:30, 1h, se quiser até almoçar comigo, vem. Vou estar ali sentado com a minha família, almoçando. Porque esse momento é um momento de culto, cultivo, cultura. É um momento que conversamos, é um momento que edificamos, é um momento que eu direciono, é um momento que nós fazemos coisas importantes, além de cultivar. Deus não opera na desordem. A vida tem que estar... Então, a gente tem essa tendência a achar que a única coisa que Deus está preocupado é com a nossa vida financeira. E não é. Ela é consequência. Entendeu? Ela é consequência. Ele está muito mais preocupado com o nosso testemunho de vida, com a nossa maneira de ser. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passa correndo a leia. Fica essa pergunta: você planeja a sua vida com Deus? Você tem um plano com Deus? Meditação, oração, culto, cultivo, cultura. E quando nós falamos de compromisso, nós estamos falando de compromisso. Desmarca o outro, mas não desmarcou com ele. Porque senão ele começa a desmarcar com você. Como é que o senhor sabe disso? Com a mesma medida que eu medir, você será medido. Honra atrai honra. Eu honro os que me honram. Os que me desprezam serão envergonhados. Não é sério isso? Sim ou não? E Deus dá a cada um segundo a sua capacidade de administrar. Se Ele entende que você não consegue administrar mais, não vem mais para você. Inclusive a parábola que fala sobre isso, que é Mateus 25, está falando de dinheiro mesmo. Só que não se refere unicamente a dinheiro. Você não consegue administrar sua vida, você não consegue administrar seu tempo, como é que Ele vai acrescentar mais? Ele dá a cada um segundo a capacidade. Você tem clareza da visão para a sua vida? Eu estou um pouco... eu passei a não gostar da palavra pela banalização dela de propósito.
Você sabe que a palavra propósito está banalizado, né? Você vê, qualquer um fala de propósito, não sabe nem o que é propósito. Confunde propósito com profissão. Propósito só Deus tem. Nós somos criados para um propósito e chamados com um propósito. Nós precisamos entender esse propósito e cumprir com esse propósito. Então, eu preciso de clareza da visão para a minha vida. O que Deus tem comigo? Como Ele quer me usar, do meu relacionamento com Ele. Porque tem gente tão cega e não sabe aonde está e nem para onde está indo, e nem sabe o que quer. Por quê? Primeira coisa, falta da direção de Deus. Luz, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra, Senhor. Por isso tem gente que muda de ideia como muda de roupa. Não tem gente que muda de ideia como muda de roupa? Hoje ele acorda, daqui a pouco ele já mudou. Hoje ele fala uma coisa, daqui a pouco ele já falou outra. Hoje ele tem um projeto, amanhã ele já não tem. Hoje ele crê, amanhã já não crê. Não são constantes, continuistas e nem estável. Cada hora querem uma coisa. Assim diz o Senhor, diga comigo, ponha em ordem a sua... Você prestou atenção quantos versículos nós já lemos com a palavra ordem? Prestou atenção ou não? Já passamos por uns 3 aqui, ou 4. Agora vamos nos detalhes. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas, as lâmpadas colocadas, diga comigo, olha como Deus é detalhista, coloca na ordem certa. Eu não vou ler tudo aqui, não cabe ler, depois você pode ler, mas as direções para que tudo seja feito exatamente com detalhes, exatamente como ele determina, tudo em ordem. Ponha nele a mesa e coloque, diga comigo, em ordem, as coisas que estão sobre ela. Você viu que Deus não é Deus da desordem, Deus é Deus da ordem. E os filhos do sacerdote Arão acenderão fogo sobre o altar e porão, diga comigo, em ordem, lenha sobre o fogo. Detalhista. Tudo tem sua ordem. Também os filhos de Arão, sacerdote, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo. Tudo tem a ordem. Detalhista. Deus não é Deus da desordem. Deus não é Deus da bagunça. Em cada sábado Arão os porá, diga comigo, em ordem, diante do Senhor. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes. Tem um versículo na Bíblia que o Senhor diz assim, ponha em ordem a tua casa porque você vai morrer. Que até para morrer precisa estar tudo em ordem. Entendeu? Não pode estar bagunçado. Porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando, diga comigo, a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Paulo dizendo, embora esteja ausente, mas eu estou observando a boa ordem de vocês. E a firmeza da fé em Cristo Jesus. Tem que ter ordem. Tem que ter firmeza na fé. São inúmeras as passagens bíblicas que relatam a importância da ordem. E nós precisamos tratar isso com seriedade. Deus sempre exigiu ordem de seu povo. Tanto é que quando eles saíram do Egito, logo pararam no Monte Sinai, porque Deus tinha que dar regras, ordem àquele povo. Não podia ser um povo sem
regras, sem ordem. A excelência, ela glorifica a Deus, diga comigo, e inspira pessoas. A excelência glorifica a Deus, inspira as pessoas. Isso nos habilita para mais, para avançarmos, para coisas maiores. A Bíblia fala fazer tudo de forma diligente e disciplinada. Não procrastinar as decisões que sabemos que é preciso tomar, nos leva a progredir. Sabe o que é procrastinar? Não preciso nem falar, né? Está aí, só empurrando. Sabe que tem que tomar decisão, sabe que tem coisa que precisa mudar, sabe? Vai empurrando com a barriga, vai empurrando para... Meu Deus, você só tem essa vida. Só ela. E o tempo está passando. O tempo está passando. E não podemos perder tempo. Uma vida poderosa, ela tem ordem. Porque Deus jamais trabalhará na bagunça. Às vezes a gente está cobrando de Deus, está falando, Senhor, mas por quê? Por que as coisas não mudam? Mas está tudo um caos, está uma bagunça, está uma desordem. Como é que Deus vai acrescentar mais? É como se Ele estivesse avalizando a desordem. É como se Ele estivesse avalizando a bagunça. É como Ele estivesse dizendo assim, não, está tudo bom, vamos para mais, só vamos aumentar a bagunça, só vamos aumentar a desordem. Quem está entendendo, gente? É uma palavra de bênção para nós. É Deus falando assim, coloque em ordem sua vida, que eu tenho muito mais para você. Eu quero fazer coisas estrondosas na sua vida, coloque em ordem. Pequenas mudanças, diga comigo, vão afetar grandes coisas. A Bíblia diz, foste fiel no pouco, no muito eu te coloco. Se eu já estou na bagunça no pouco, como é que eu vou para o muito? Se tudo já está uma desordem no pouco, como é que eu vou para o muito? Não desperdice sua vida jogando o tempo fora. Ele não vai voltar. Ele não vai. E tem coisas que nós usamos a fé e tem coisas que nós usamos a inteligência, a razão. Poxa, eu sou inteligente para pensar. Eu preciso tomar decisões. Por isso que eu estou pedindo, vai lá, começa domingo, assista o culto, vem para segunda-feira, assista. Tem coisa aí que já passou do tempo. Tem coisa que já passou da hora de eliminar, já passou da hora de jogar fora. Chegou o tempo de construir coisa nova. Tanto é que eu coloquei o título assim, um novo tempo. Um novo tempo. Se eu perguntar quem quer viver um novo tempo, todo mundo quer. Não é verdade? Então nós precisamos virar a página. Tem coisas que não podem mais nos acompanhar. E toda ordem e mudança começa aqui, na mente. No interior. O interior bagunçado é uma vida bagunçada. Por isso que você começa a organizar a sua vida aqui. Tanto que quando eu comecei falando de Romanos, o Senhor fala pela renovação da vossa mente. A mudança começa pela renovação da sua mente. Porque uma mente, o interior bagunçado, vai ser uma vida exterior bagunçada. Deus tem muito conosco, mas nós precisamos cooperar com Ele. A Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. A promessa, ela não acontece de forma automática. Eu sempre gosto de lembrar que promessa é promessa, não é cumprimento. Quando o povo saiu do Egito, saiu com a promessa de que todos entrassem na terra. Mas nem todos entraram. Mas falamos sobre isso quarta-feira passada. Por que nem todos entraram? Porque a mesma palavra das boas novas foram pregadas a todos, mas muitos não misturaram com a fé.
e por isso não entraram no descanso. Não entraram no quê? Essa palavra é tão bom de ouvir. No descanso. Entrar no descanso. O descanso é algo interno, espiritual. Porque você continua tendo suas guerras, seus desafios. Mas você está descansado. Você está em paz. Cada novo desafio é uma nova vitória. Cada nova guerra é uma nova conquista. É sempre assim. Por que é tão importante e é preciso crer e alinhar com Deus? Porque a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Quer dizer, se eu não estou de acordo com Deus, como é que Deus vai andar comigo e eu com Deus? Ele diz isso: andarão dois juntos se não estão de acordo? A promessa não falha. Nós falhamos. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos. Se alinhe com Deus. Se alinhe imediatamente. Não passe por cima do que você sabe ser o certo, a vontade dEle. A palavra é ordem já. Coloque em ordem a sua vida. Coloque em ordem a sua casa. A palavra é como águia, ou água, melhor dizendo, que nos lava e nos purifica. Ela é a luz que nos tira da escuridão, que nos faz enxergar. Ela também é como o fogo e o martelo. Fogo e o martelo, porque com o fogo e o martelo você constrói, você forja qualquer ferramenta, ou seja, você forja o seu futuro, o seu destino. A palavra é o espelho da alma, ela mostra o que está errado. Ela é o espelho da sua alma. Ela mostra tudo que está errado. Por isso que em Hebreus diz assim: porquanto a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar até o ponto de dividir a alma e o espírito, entre juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. A palavra traz à tona os pensamentos e as intenções do coração. Mas tem uma coisa poderosa aqui, nós já falamos sobre isso. Quando a palavra penetra entre juntas e medulas, principalmente nas medulas, você passa a ter o DNA de Deus. Aí você tem o DNA de Cristo. Não é a minha palavra como fogo, mais poderoso, indague Yahvé, e como uma marreta que despedaça a rocha, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da palavra. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra, diga comigo, leia aqui comigo, por favor. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho. Ele olha, depois de admirar a si mesmo, sai
e logo se esquece da sua aparência. Tem um versículo que diz que você só se conhece quando você conhece a Deus, do contrário você não se conhece. Nós não nos conhecemos. A palavra, quando diz ela é viva e eficaz, ela funciona. Ela é eficiente. Totalmente eficiente. Ela chega onde ninguém pode ir. Ela revela as nossas intenções e motivações. Aquilo que está dentro de nós. É impossível não saber tudo que está errado. Só nessa palavra hoje você já sabe muitas coisas que você já precisa alinhar. É impossível não saber o que está errado. O que está bagunçado. Ouvindo a palavra. E nela não há confusão. Ela coloca em ordem a nossa vida. Ela coloca tudo em ordem. E se nós andamos com Deus e dirigidos pela palavra, nós sabemos o que nós devemos fazer. Você sabe o que tem que fazer. Acenda a luz em casa. Começa a varrer. Você vai encontrar coisas preciosas que você perdeu. Começa em casa. Começa em casa. A palavra para nós é vida em ordem. Eu trabalho demais, trabalhe menos. Fala para o teu marido, para a tua esposa trabalhar menos. Se alguma coisa está tomando lugar de Deus, se alguma coisa está tomando lugar das coisas que são verdadeiramente sagradas, para que a casa vai cair. Correndo. Correndo. Toda casa precisa de um atalaia, de um vigia. Grave isso. Toda casa precisa de um atalaia, de um vigia. De alguém que esteja alerta. Observando. Coloque em ordem a sua vida espiritual. Não vai empurrando com a barriga que não vai funcionar. Você vai se frustrar. Porque você quer muito de Deus. E quem quer muito de Deus, precisa aprender a dar muito. É uma incoerência, a gente quer muito, mas não quer dar. Quer ser bem-sucedido? Gestão do tempo. Não esteja sempre fora do tempo. Organize o seu tempo. E para não estar fora do tempo, tanto organiza o tempo e coloca cada coisa no seu devido lugar, como também está na hora de jogar fora coisas que já passou da hora. Caiu, está na hora de construir. Tem coisas que devem morrer. Tem que ser eliminada. Nós falamos segunda-feira, tem um tempo de pranto, de choro. Tem gente que já chorou demais. Agora está na hora de começar a se alegrar. Tempo de sorrir. Tempo de gritar de alegria. É esse o tempo que Deus tem. Tem um novo tempo. Por que Deus está trabalhando isso tão forte conosco? É para finalizar o ano já com decisões tomadas, situações mudadas, e entrar no ano novo para viver literalmente um tempo como você nunca viveu antes. Inclusive, a palavra profética para o ano que vem nós nunca vivemos antes. Nunca. É um estrondo.
Então eu preciso organizar. Vida em ordem. Transformai, não conformai-vos. Transforme, influencie. Seja um influenciador, não um influenciado. Para você viver isso. Sabe o que me estremece? É o seguinte. É que a palavra ela vai se cumprir. Se ela não se cumprir na vida de um, ela vai se cumprir na vida do outro. E quando ela não se cumprir na vida daquele que não está fazendo, vem a frustração. Mas ela vai se cumprir. A palavra de Deus não fica sem se cumprir. Por isso que nós precisamos ocupar o nosso lugar, estar na posição certa. Está literalmente na posição certa. Para que ela se cumpra. Para que Deus derrame de toda, cumpra essas promessas. O texto da semana passada diz, não é que a promessa falhou. Não, as boas novas vieram para todos. Mas a grande maioria não misturou com a fé. E é boas novas que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, por gentileza. Deus fala com amor com você. O que precisa colocar em ordem? Quais as decisões que você vai tomar aqui hoje? Que o Espírito Santo, ele se comunica com o teu espírito. Tua vida espiritual, o que você vai colocar em ordem? Teu compromisso com Deus, você não quer mais de Deus? Ele vai ser o seu mentor. Ele vai ser o seu parceiro, o seu sócio. Deixa eu só concluir uma coisa aqui. Acho que 2 dias consecutivos eu falei sobre nós somos embaixadores do reino, certo? E aí eu fiz o comparativo e disse, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, quem sustenta essa embaixada? Estados Unidos. Quais são as leis que funcionam nessa embaixada? O que você acredita que são as leis e as regras que funcionam nessa embaixada? Quais são as leis que regem a vida desse embaixador? Aonde quer que ele esteja? As leis do país dele, do qual ele foi enviado, porque ele é embaixador daquele país. Traz isso para a sua vida. Se somos embaixadores do reino, são as leis do reino, aonde quer que você esteja. São as leis do reino na sua casa, são as leis do reino na sua empresa, são as leis do reino aonde você estiver. Não se altera. E aí, querido, é o reino que te sustenta. É o reino que te mantém. É quando não tem crise. Porque o reino não tem crise. O reino não tem crise. Tem um salmo que eu não vou lembrar de cabeça agora para falar para você, que outro dia eu comecei a ler aquele salmo, eu falei, Deus amado, o que é isso? A coisa é tão perfeita, por que a terra se renova o tempo todo? Porque nas gerações passadas tinha água, tinha alimento para todos, e cada geração ela se renova, a terra vai dando, vai produzindo, Deus vai levantando uma nova geração e vai cultivando outras coisas, naturalmente Deus dá e ela não para. Quem tem o controle de todas as coisas. Por isso que a bênção dele é de geração em geração. Em todas as gerações. É de eternidade em eternidade. Isso é glorioso. De eternidade em eternidade.
com seus olhos fechados, coloque em ordem a tua vida. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem a tua casa espiritual. Coloque em ordem a tua casa espiritual. Coloque em ordem a tua casa. Coloque em ordem. O Espírito Santo fala com você. E se você não estiver entendendo mais coisas, fala: Senhor, me dê clareza. Me dê clareza. Por quê? Porque Ele fala ora de uma forma, ora de outra. Ele sempre está falando. Só que chega um momento que Ele fala, e se eu não ouço, se eu não acato, Ele não vai falar. Porque Ele já falou. Ele já falou uma, Ele já falou duas, Ele já falou três. E aí, Ele não fala mais. O que você vai colocar em ordem? Quais as decisões que você toma aqui hoje? O que você vai mudar aqui? Começa pela sua vida espiritual. Deus quer compromisso. Deus não quer encontro casual, não. Viu? Esse negócio é para ímpio. Encontro casual é para ímpio. Deus quer compromisso. Quais as decisões? Quais as mudanças? E Ele vai te dar graça para você organizar tudo que precisa organizar. Você foi tão abençoado por Ele. Santifica a tua vida. Santifica. Todo lugar que Deus está é lugar santo. Leva para o teu ambiente uma atmosfera espiritual. Tua casa não foi feita para impiedade. Tua casa foi presente de Deus. Glorifica a Deus, levanta um altar lá. Adore a Deus naquele lugar. Seu carro. Todo lugar que Deus está, a Bíblia diz: tira as sandálias dos pés, tenha reverência, porque esse lugar é santo. Cada lugar, seja um Abraão, que cada lugar que você chega, você levanta um altar para o Senhor. Não haja como ímpio que é ingrato. Quantos se esquecem de onde saíram? Quantos se esquecem, têm se esquecido de onde Deus os tirou? Tantas coisas boas que Deus fez. E hoje Deus já não é mais a prioridade. Deus já não está mais em primeiro lugar. As coisas dele se tornaram menos importantes. Não. As coisas mais preciosas que você tem foi Ele que te deu. As coisas mais valiosas que você tem foi Ele que te deu. Não seja ingrato. Ainda que você não esteja onde você gostaria de estar, foste fiel no pouco. Foste fiel no pouco. No muito eu o colocarei. Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para a tua casa. Deus tem muito mais para a tua família. Deus tem muito mais. Mostra a Ele que Ele pode confiar coisas maiores. Mostra a Ele que você vai ser um grande embaixador do reino. Quais os compromissos você assume com Deus? Seja
o sacerdote do seu lar, homem. Desde domingo Deus está falando sobre isso. O sacerdócio do lar não foi dado à mulher, foi dado ao homem. Seja sacerdote do seu lar. Mulher, seja mulher sábia. A casa cai. A casa cai. Porque foi dado poder a você de construir e edificar. Seja. Consequentemente, fora da sua casa, seja um embaixador do reino, um grande representante. E o reino vai te promover cada dia mais. O reino vai promovê-lo muito além do que você já imaginou. Aonde você não poderia chegar jamais sozinho. Organiza a tua casa, põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida em ordem. Põe a tua vida em ordem. Deus quer ordem. E se há um tempo para todas as coisas, organize o seu tempo. E não só organize o seu tempo. Há tempo. Há um tempo novo. E se há um tempo novo chegando aí, então é tempo de construir. É tempo de se alegrar. É tempo de sorrir. É tempo de dar saltos de alegria. É tempo de colher. Não esteja fora do tempo. Tem gente que já ficou muito tempo fora do tempo. Entra no tempo. Porque há um tempo certo para todas as coisas. E Deus está nos preparando para um tempo que nós não vivemos ainda. Deus está nos preparando para um tempo de glória. Um tempo de honra. Um tempo. Um novo tempo. Quais as decisões você toma aqui hoje? Quais as decisões? Ordem, ordem. A palavra para você é ordem. Ponha a sua vida em ordem. Ponha tudo na sua vida em ordem. Ponha a tua empresa em ordem. Põe a tua casa em ordem. Põe a tua vida espiritual em ordem. Ponha em ordem. E todas esses direcionamentos é para a bênção que está vindo. É para você. Mas não deixa o tempo passar. Não esteja fora do tempo. E se você não nasceu de novo, fala isso para o Senhor. Eu quero nascer de novo. Eu quero renovo, Senhor. Eu quero renovo, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero tudo novo na minha vida. Eu quero um casamento novo. Eu quero uma fé renovada. Eu quero uma nova vida. Eu quero, Senhor. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo. Tem um portal aberto para mudanças.
Há um portal aberto. Deus quer que você colha. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Diga a Deus: estou com o meu coração aberto, Senhor. Diga a Ele: eu estou com o meu coração aberto, Senhor. Eu quero esse tempo novo, eu quero viver essa nova vida. Eu quero pôr a minha vida em ordem, eu quero pôr a minha casa em ordem. Eu quero pôr tudo que está fora de ordem na minha vida, Senhor. Fala. Fala. Fala, Deus. É bênção para a tua vida. São coisas novas que Deus tem para você. E Deus quer uma comunhão diferente com você. Deus quer uma intimidade diferente. Um relacionamento completamente diferente. E desse relacionamento virão revelações que não são todos que têm. Virão revelações a você, ideias a você, direcionamentos a você, que vão te diferenciar. Então abra o teu coração e diga: Senhor, eu estou aqui, coração aberto. Espírito Santo, entra na minha vida. Eu quero essa unção sobre a minha vida. Eu quero comunhão com o Senhor, eu quero intimidade com o Senhor. E Ele vai entrar e fazer coisas novas na sua vida. Vida em ordem. 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 E tudo vai se fazer novo na tua vida. Deus quer te encher da glória dEle, da presença dEle, do Espírito dEle, trazendo paz, alegria, trazendo vida onde não há vida, trazendo prosperidade onde não há prosperidade, trazendo comunhão. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, fala. Vai, Espírito Santo, fala. Fala e faça a obra que só o Senhor pode fazer. Faça a obra que só o Senhor pode fazer. Eu sei que muitas pessoas estão tomando decisões aqui, Senhor, colocando em ordem coisas, áreas da vida que precisam ser colocadas em ordem, se preparando, Senhor, para esse tempo novo, esse tempo de bênçãos, esse tempo de glória, esse tempo de paz, esse tempo de abundância, esse tempo de alegria, o tempo de sorrir, o tempo de viver coisas novas e maiores. É para isso que o Senhor está nos preparando, Senhor. Se a Tua palavra é viva e eficaz e ela penetra, Senhor, na divisa da alma e do Espírito entre juntas e medulas, que ela penetre agora, Senhor, e que ela revele a nós, ilumine os pontos cegos, nos dê clareza em cada área que precisamos ter clareza. Ajude-nos a enxergar tudo que nós precisamos enxergar, ver tudo que precisamos ver com clareza, Senhor. Nos ajude, e que decisões sejam tomadas aqui hoje, mudanças sejam feitas aqui hoje. Eu sei que muitas pessoas estão tomando decisões e estão se preparando, Senhor,
com essas decisões para esse novo tempo que o Senhor tem para a vida dela. E o novo tempo que o Senhor está nos preparando como igreja do Senhor. Abençoe o teu povo, Senhor. Abençoa a tua igreja. Derrama do teu Espírito sobre a vida de cada um que aqui está, Senhor. Coloca o teu Espírito em cada um. E que nenhum de nós venha sair daqui da mesma forma, da mesma maneira que entramos. Limpa-nos. Diga a Deus: purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Diga a Ele: corpo e alma eu entrego. Corpo e alma eu entrego. Diga: meu espírito em louvor. Meu espírito em louvor. Diga a Ele: toda a honra, toda a glória, toda a força, e o poder sejam dados para sempre. A Jesus, Rei dos Reis. Diga: toda a honra, toda a honra, Senhor, toda glória, toda a força, toda força e o poder e o poder sejam dados sejam dados para sempre para sempre a Jesus. a Jesus, Rei dos Reis. Obrigado por fazer de mim Um verdadeiro adorador. um verdadeiro adorador. Faz de mim um novo homem. Faz de mim um novo homem. Renova-me sempre, Senhor. Renova-me sempre, Senhor. Diga a Ele: tira tudo o que há de mal em mim, Senhor. Tira tudo que há de mal em mim. Vem limpar meu coração. Vem limpar meu coração Para entrar em tua presença. pra entrar em tua presença. Venho te pedir perdão Venho te pedir perdão. Limpa-me com tuas águas, Senhor. Limpa-me com tuas águas. Purifica-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. Corpo e alma eu entrego. E alma eu entrego. Meu espírito em louvor. Meu espírito em louvor. Isso, diga a Ele: toda a honra, Toda honra, toda a glória, toda glória, toda a força toda força e o poder sejam dados para sempre para sempre a Jesus, Rei Rei dos Reis. Toda honra, toda a glória, toda glória, toda a força toda força e o poder e o poder sejam dados sejam dados para sempre para sempre a Jesus. a Jesus, Rei dos Reis. Diga sim ao Senhor. Diga: Senhor, eu vou colocar minha vida em ordem.
Diga: Espírito Santo, ilumina todos os pontos cegos, me ajuda a enxergar tudo que eu não tenho enxergado, porque eu quero colocar a minha vida em ordem. Eu quero viver todas as promessas que o Senhor tem para mim. Diga: e eu quero esse tempo novo. Eu vou viver esse tempo novo que Deus tem para mim. Espírito Santo, ilumina todos os pontos cegos. Que não sejamos simplesmente ouvintes, que ouve a mensagem, sai da porta da igreja e nada mudou. Mas que possamos sair daqui com decisões tomadas. Decisões 100% tomadas. Mudanças. Colocar a nossa vida em ordem. Começando pela casa espiritual. E seguindo pela casa física. Abençoe a todos que estão aqui, Senhor. E que nenhum de nós venhamos sair da mesma maneira que entramos. É o que eu peço. E muito obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Dê para Jesus.